Você já ouviu falar da aranha japonesa enredando as pessoas em redes? E a criatura que se alimenta do sofrimento e emoções negativas? Ou o vampiro alado que bebe e cuspe sangue? O que todos eles têm em comum é que são personagens de mitos e lendas de várias nações, e o fato de serem muito assustadores. Nesse episódio eu vou falar sobre as criaturas mais assustadoras de mitos e lendas e mostrar criaturas míticas que realmente existiram. Vamos nessa! Yorogumo. A lenda do Yorogumo originou-se durante o período Edo, do Japão, no início do século XVII e meados do século XIX. É um fantasma de aranha assustador, capaz de se transformar em uma linda mulher. Na maioria das lendas, o Yorogumo seduz os homens, os atrai para sua casa, uma cabana abandonada na floresta, toca o alaúde japonês, depois os envolve em redes de teias de aranha e os devora. Ou os deixa na teia para serem devorados pela prole do Yorogumo. Acredita-se que quando a aranha atinge a idade de 400 anos, ela adquire poderes mágicos. Há um personagem semelhante em outro país asiático. Uma lenda filipina diz que Manananggal é uma bela mulher de dia, que à noite se transforma em um monstro cruel, assustador e bebedor de sangue. Na verdade, Manananggal é uma espécie de vampiro filipino, mas é muito mais assustador e perigoso do que os vampiros ocidentais. Se diz que Manananggal é uma criatura hedionda que se divide ao meio da noite, solta asas com membranas de seus ombros como um morcego e voa em busca de vítimas, deixando a metade inferior no chão. Manananggal usa sua língua parecida com uma probóscide para sugar o sangue de humanos adormecidos. Mulheres grávidas e pessoas doentes são suas presas favoritas, e a criatura pode sentir o cheiro delas por quilômetros. Você pode matar Manananggal derramando sal, alho esmagado ou cinzas em sua metade inferior separada. Mesmo que o ano seja 2022, muitos filipinos acreditam nessa criatura, a temem muito e guardam bastante sal em casa, caso esse monstro alado apareça no meio da noite. Liko. Liko é um personagem terrível da mitologia eslava ocidental. É uma criatura humanoide, maligna e assustadora, que se distingue por sua alta estatura e constituição magra. Como ciclopes, ela tem um olho, então vê dentro de um alcance estreito. Alimenta-se da carne e do sofrimento de humanos e animais. Costuma ficar longe de grandes assentamentos e passa a maior parte de sua vida nas matas, alimentando-se de animais e pássaros nativos, o que muitas vezes irrita o Leshy, outro personagem da mitologia eslava. Mas se Liko se deparar com uma pessoa solitária ou um pequeno grupo de pessoas, ele não vai perder a chance. Tendo se apegado a uma pessoa, ele os mergulha no desânimo e começa a se alimentar de suas emoções negativas. Parecido com os dementadores dos filmes de Harry Potter, não é? Expecto Patronum! Após se alimentar do sofrimento de uma pessoa, o Liko fica mais forte. Quanto mais emoções negativas a vítima experimentou inicialmente, mais forte será o Liko. Acredita-se que depois que ele possui uma pessoa, é praticamente impossível se livrar dela. Ele seguirá a vítima em todos os lugares pelo resto de sua vida, atacando aqueles que estiverem perto de sua vítima. Pode parecer que J.K. Rowling se inspirou em Liko quando criou os Dementadores. Na verdade, porém isso não é verdade. Segundo ela inventou os Dementadores quando estava passando por uma grave depressão. Foram esses personagens memoráveis que se tornaram a personificação do desejo e da dor. Nesse episódio há outro personagem que apareceu nos filmes de Harry Potter, e você o conhece muito bem, é o Basilisco. Aparentemente, ao criar a enorme cobra da Câmara Secreta, Rowling se inspirou no Basilisco de mitos e lendas. O basilisco é descrito de diferentes maneiras em fontes antigas, mas geralmente é uma serpente gigante ou um galo com cauda de cobra. Essa criatura pode matar pássaros com seu sopro de fogo, outros animais com seu silvo e humanos com seu olhar. As lendas dizem que o basilisco nasce de um ovo de cobra ou sapo, que foi chocado por um galo. Aliás, a palavra basilisco é traduzida do grego antigo como pequeno rei. Então essa criatura é frequentemente chamada de Rei Serpente. Curiosamente, durante a Idade Média, o basilisco foi culpado por epidemias de peste e assassinatos misteriosos. Ok, muitos de vocês provavelmente sabiam sobre o nome basilisco. Mas e o Givr? Você já ouviu falar? Bom, é outra cobra assustadora de mitos e lendas.
O Givre é o rei ou rainha das cobras. Na testa dessa criatura há uma pedra brilhante, um rubi vermelho brilhante, e sua aparência lembra uma serpente de fogo, a guardiã dos tesouros subterrâneos. O Givre só pode ser visto uma vez por ano, quando sai para beber e pescar em lagos ou rios. Nesse momento, ele deixa sua joia na praia. Acredita-se que quem conseguir pegar o rubi dessa cobra assustadora ficará fabulosamente rico e receberá uma parte dos tesouros subterrâneos que o Givre guarda. Kelpie. Quando falamos sobre criaturas misteriosas e lendárias escocesas, primeiro pensamos no monstro do Lago Ness. Embora possa ser chamado de lendário, isso é difícil, porque é mais provável que ele seja um criptídeo, como o Pé Grande ou o Chupacabra. Mas Kelpie é uma criatura bastante mítica. É um espírito escocês que, como Nessie, vive na água. Acredita-se que possa ser encontrado em muitos rios e lagos. Embora a mitologia diga que às vezes o Kelpie pode assumir a forma humana, na maioria das vezes ele aparece como um cavalo. Um cavalo muito assustador com 2 chifres longos na cabeça, o que o faz parecer um cruzamento entre um cavalo e um touro. Às vezes os olhos de Kelpie se iluminam ou estão cheios de lágrimas, e seu olhar provoca calafrios ou atrai como um imã. As pegadas de Kelpie são fáceis de reconhecer. Seus cascos são colocados para trás. Para derrotar um Kelpie, você deve atraí-lo com a veia e colocar uma rédea sobre sua cabeça enquanto lança um feitiço que o tornará dócil e indefeso. The Book. Na mitologia judaica, se acredita que se uma pessoa era má enquanto viva, ela se tornaria um Dibuk após a morte. Um Dibuk é um espírito assustador e maligno, que não pode se separar de uma existência terrena por causa de seus crimes, e busca um organismo vivo no qual possa se mover. Em essência, um Dibuk é um demônio. Esse conceito é mais próximo de nós. A razão da ocorrência de um Dibuk é que durante sua vida uma pessoa cometeu exatamente tantos pecados que não é capaz de renascer, mas ainda não vai para o inferno. E assim, sua alma, aterrorizada por vários espíritos malignos, é forçada a buscar refúgio no corpo de uma pessoa viva. Segundo a mitologia, é mais fácil um Dibuk se estabelecer em uma pessoa fraca. Mas houve casos em que um Dibuk ocupou os corpos de pessoas conhecidas por sua santidade. A maldade de um Dibuk reside não apenas no fato dele assumir o controle do corpo de outra pessoa, mas também no fato de que a pessoa em quem um Dibuk se move sofre um distúrbio físico significativo, sendo incapaz de combinar 2 essências espirituais em uma só. Dibuk, Kelpie, Lico, Manananggal e outros personagens assustadores de mitos e lendas que eu falei são meramente personagens fictícios. Eles não existem na realidade nem nunca existiram. Mas não podemos falar isso sobre todos os seres místicos. Alguns deles eram bem reais. Fique ligado, no final desse episódio eu vou falar sobre 3 personagens de mitos e lendas que realmente existiram. Unicórnio. Vamos mostrar nossas armas. Parece que o unicórnio deveria ser um personagem mítico. Afinal, onde na natureza se pode encontrar um cavalo com um chifre saindo de sua testa? Bem, talvez não exista tal cavalo, mas definitivamente havia uma criatura com um chifre. Estou falando sobre o Elasmotherium, ou o unicórnio siberiano. Esse é um gênero extinto de rinoceronte que habitou as estepes da Eurásia durante a Idade do Gelo, como você pode ver pelos desenhos das cavernas. O distinto chifre longo na testa era uma característica desse antigo rinoceronte. Além disso, ele se assemelhava parcialmente a um cavalo, portanto é possível que tenha servido de protótipo para a criação do unicórnio e sua inclusão no folclore. Eu me pergunto se o chifre do Elasmotherium tinha propriedades mágicas como o chifre do unicórnio. Ciclopes! Os ciclopes não são criaturas míticas menos famosas. Eu já falei deles hoje, falando sobre o Lico eslavo oriental. Essas criaturas de um olho só apareceram em muitas lendas e mitos, e até se tornaram um dos principais arquétipos das lendas. Mas os ciclopes estavam realmente lá? É improvável que houvesse muitos caolhos andando pelo planeta, mas o protótipo do ciclopes é bastante óbvio. De acordo com uma versão, é o esqueleto de um elefante anão. A abertura nasal central no crânio de tal elefante pode ser confundida com uma órbita ocular gigante, o que resultou no mito da existência de criaturas de um olho só. Aliás, elefantes anões viviam nas ilhas do Mediterrâneo, e é por isso que os ciclopes são um dos personagens centrais da mitologia grega. Kraken. Release the Kraken! E finalmente visitaremos o mar, onde, segundo lendas antigas, viviam os Krakens. Era uma enorme criatura com tentáculos gigantes que atacava os navios, os envolvia e os afundava nas profundezas do mar.
Mas os navios eram realmente afundados pelo Kraken? Os cientistas modernos concordam que o Kraken, como é retratado em mitos e lendas, não existia. Mas seu protótipo é conhecido. É muito provável que os navios tenham sido atacados por lulas gigantes. Elas podem atingir tamanhos enormes, como 8 a 18 metros de comprimento e pesar mais de meia tonelada. Os cientistas estudaram essas lulas e as descreveram apenas no século XIX, então não é de surpreender que até então os marinheiros não tivessem ideia de que tipo de moluscos gigantes atacavam seus navios. E foi por isso que eles criaram o Kraken. Isso é tudo, pessoal. Qual personagem de mitos e lendas você gostaria de ver no mundo real? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.